Estimativa da demanda hídrica das culturas agrícolas irrigadas no Distrito Federal. Meu nome é André Araújo Menezes da Silva, sou graduando de Agronomia pela Universidade de Brasília e fui orientado pela professora doutora Marina Rolim Billy-Tinel. Sabemos que cada vez mais torna-se importante a gestão dos recursos hídricos, devido a alguns fatores que influenciam, como o crescimento populacional, a intensificação da produção agrícola, conflitos nas bacias hidrográficas em distribuição de água, a demanda e a distribuição de alimentos e, recentemente, a pandemia da Covid-19, que de alguma forma afetou a agricultura irrigada. Para isso, precisamos de programas como a Rota da Fruticultura, que visa impulsionar a produção agrícola e fomentar o mercado. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi estimar a demanda hídrica das principais culturas agrícolas no Distrito Federal. O trabalho foi realizado em algumas etapas. A primeira etapa foi o levantamento de dados em bibliografia e dados técnicos de alguns órgãos, como Ceasa, Adasa e Emater. O próximo passo foi a obtenção de áreas agrícolas irrigadas. Depois, os dados foram tabulados e calculados e feito um cruzamento dessas informações. Logo após, foi feita a elaboração de mapas no QGIS para uma melhor visualização dos cenários. As áreas irrigadas obtidas do cenário atual foi de um trabalho autoral apresentado no 26º Congresso de Iniciação Científica da UNB, que tem como título Mapeamento das Culturas Agrícolas Irrigadas do Distrito Federal. Esse mapeamento nos dá cerca de 20.700 hectares de área irrigada. Com a implementação da Rota da Fruticultura no Distrito Federal, foram elaborados dois cenários, em que, no cenário 1, considera-se a conversão de 100% de áreas de pousio para fruticultura e, no cenário 2, 50% de áreas de olericultura para fruticultura. Assim, conseguimos estimar a demanda hídrica mensal de cada cenário. Através da comparação entre cenários, conseguimos observar, então, como seria a variação da demanda hídrica mensal entre cada um deles, em que, no primeiro cenário, teríamos um aumento de cerca de 1 bilhão e 800 milhões de litros de águas mensais em áreas de fruticultura, tendo em vista que essas novas áreas são de áreas de pousio, que antes não estavam sendo utilizadas. Já no cenário 2, haveria uma diminuição na demanda hídrica nas áreas de olericultura, de cerca de 2 bilhões e 800 milhões de litros. Em contrapartida, teríamos um aumento nas áreas de fruticultura, de cerca de 3 bilhões e 500 milhões de litros. Isso resultaria em um aumento de cerca de 750 milhões de litros para o cenário 2. Os mapas foram elaborados para uma melhor visualização dos cenários. Podemos observar que em algumas regiões, como é o caso de Braslândia, onde se localiza a bacia do Rio Descoberto, possui uma grande concentração de área de fruticultura. Assim, com a alteração dos mapas, conseguimos observar bem essa mudança. Com a análise dos dados econômicos e de produtividade, podemos observar que no cenário 1, o custo de produção aumentaria cerca de 51%. Em contrapartida, teríamos um aumento na renda de cerca de 7 milhões por colheita. Já no cenário 2, com a conversão de áreas de olericultura para fruticultura, teríamos uma diminuição no custo de produção de olericultura e um aumento no custo de produção de fruticultura, que compensaria esses valores. Já a venda aumentaria cerca de 100%. Podemos concluir, então, que a estimativa da demanda hídrica para o cenário atual apresentou um consumo mensal médio de quase 5 bilhões e 600 milhões de litros para a área de olericultura e cerca de 3 bilhões e 544 milhões de litros para a fruticultura. No cenário 1, a demanda hídrica aumentaria cerca de 1 bilhão e 800 milhões de litros. E o custo de produção para os produtores seria de cerca de 12 milhões nessas novas áreas que serão cultivadas. O aumento da produtividade e do valor de venda, por outro lado, aumentaria cerca de 51%. Já no cenário 2, o aumento da demanda hídrica total seria de 750 milhões de litros, e o custo de produção, 11 milhões. Por outro lado, o aumento da produtividade e do valor de venda seria de 101%. Assim, o cenário 2 apresenta um melhor potencial para desenvolvimento da fruticultura no DF, como propõe a Rota da Fruticultura. Devemos lembrar que toda avaliação econômica é uma estimativa primária, pois não está sendo levada em consideração toda a estrutura e equipamentos já existentes nas áreas irrigadas. Obrigado.